Vamos ter aí, então, 2 trechos, né, de gravação, porque o Meet pifou, tá? Então, a aula vai ser 2 videozinhos aí da aula. Vamos à matéria, vamos ver se abre aqui o PowerPoint. Deu. Então, vamos começar aí a filosofia da educação, né? Então, ela vai dar ênfase no mundo da vida cotidiana, né? Ela se volta para a vida, o confronto com o mundo de valores, crenças e ações, né? Ela vai trabalhar a questão da vida. Então, nós temos aqui o fundador da feminologia, né? Nascido em 1859, né? O Russell, na Alemanha, um escritor e filósofo de grande influência sobre o existencialismo e as ciências sociais, funda a fenomenologia, a base filosófica e matemática, tá? Analisa que a experiência, o pensamento formal, tá? E aqui também o Merlau, né? Ponty, filósofo francês, também nascido em 1908, ele desenvolveu aqui as teorias a partir da fenomenologia. Segundo ele, né, quando o ser humano se depara com algo que apresenta aqui diante da sua consciência, percebe aqui a consciência perceptiva, a consciência, a questão do humano, da plenitude, da realidade, do conhecimento, o centro de discussão aqui sensível, tá? E a feminologia, ela vai questionar o quê aqui? O positivismo, a neutralidade, ela vai desconsiderar as crenças, os valores, os atos e pensamentos, Geralmente, a feminologia, ela é criticada, né, como um ateu, né, que as pessoas não acreditam aí em Deus e tudo mais. Então, ela propõe aqui o retorno à totalidade do mundo vivido, mas ela traz grandes contribuições nesse sentido, de olhar a totalidade. Então, ela apresenta aqui uma pesquisa exploratória, tá? Com interpretação, com interpretações, com pesquisa, com interrogação, atitude fenomenológica, é a abertura de compreender o quê? O status, a suspensão, o epoquê, as ideias. Aqui, ideia ainda tem acento, não tem mais, né? Opa, acho que não estou conseguindo tirar aqui. Então, a questão aqui de definições, né, do pesquisador feminológico, que ele busca colocar o que aqui? Parênteses entre todas as pressuposições, quer dizer, ele vai questionar, indicando aqui o método científico clássico, né, da questão de realmente se pesquisar essa questão da complexidade, os fenômenos subjetivos aqui essenciais, a experiência vivida. Qual é a experiência? Então, parte-se sempre do que realmente foi vivenciado, né? Aquilo que pode ser materializado, aquilo que pode ser palpável. Destina-se aqui a empreender pesquisas, análise os relatos, o fenômeno em questão, a pesquisa aqui fenomenológica, né, hipóteses a serem verificadas, aqui as suposições, o intermédio dos relatos dos sujeitos de pesquisa. Então, sempre partir da onde? Dos relatos, né? Do que essas pessoas têm para compartilhar, para que realmente nós possamos aí, então, fazer a pesquisa. Bom, todo e qualquer fenômeno humano tem tanto o lado externo quanto o lado interno. O que é esse lado externo? É afeito ao polo objetivo, comportamento, a pesquisa,
que é passível, identificável por mais de um observador. Então, é o mundo lá fora, é a visão macro, é o que está sendo enxergado lá fora, né? É o que está sendo visto lá fora. E o lado interno é o polo subjetivo da experiência, das emoções, dos pensamentos, das sensações, tá? Da questão do observador externo. Então, esse lado externo é o que? É o mundo lá fora, o mundo macro. O lado interno é o, né, é mais a visão emocional, tá? É o que está dentro. E aqui complica, é a questão subjetiva. A questão subjetiva, né? Que influências que essa pessoa recebe do meio? Que influências que ela recebe do meio aqui? Bom, pessoal, o método feminológico é a questão do método feminológico, a apreensão do fenômeno de segunda mão por meio do relato do sujeito. Propõe-se aqui desvendar o que? O fenômeno além das aparências. Então, não é tão simples assim. Você vai realizar aqui uma pesquisa analisando tanto o lado externo quanto o lado interno. E daí nós vamos aonde? Para a subjetividade. E desvendar esses fenômenos, ir além, é muito profundo isso. Porque comprovar a subjetividade é muito complexo. Vale-se aqui, qual é o método de interpretação? Hermenêutica. O que é essa hermenêutica? Lógico, para que nós possamos realmente entendermos a hermenêutica, é necessário o quê? Fazer aqui o quê? Um estudo profundo sobre a hermenêutica. Tá? Mas aqui não é a nossa intenção. Descobrir aqui os sentidos, o incluso, o silêncio, o fenômeno. É ir lá no profundo. Vale aqui o círculo hermenêutico, a compreensão, a interpretação e a nova compreensão. Então, aqui nós estamos dentro de quê? De uma pesquisa hermenêutica. Quem traz isso? Nós temos que ir lá, os próprios filósofos lá atrás, eles lançam mão dessas reduções fenomenológicas presentes. Análise ideográfica, a matriz nomotética, a rede de significados. E hoje, como nós percebemos, quantas pessoas têm dificuldade de fazer essa análise, de realmente compreender os fatos, de fazer uma interpretação, de trazer uma nova compreensão, um novo olhar para aqueles fatos. Um novo olhar para aqueles fatos. Aí nós temos aqui a análise ideográfica, a nomotética, os significados. E a redução fenomenológica visa o quê? Uma maior aproximação da essência do fenômeno investigado, da apreensão na parcela invariável. Então, qual é a contribuição, se nós formos fazer essa análise, qual é a contribuição da filosofia da educação e qual é a contribuição da fenomenologia dentro do processo da educação? É a essência, é ir além da experiência, do comum de todos os participantes. Não deixar de perceber as idiosincrasias,
a redução fenomenológica, as categorias de análise. Então, independente de qual método que se utiliza para realizar qualquer pesquisa, nós temos que ter o quê? A categoria, tá? A pesquisa, que é a discussão e ação, a reflexão, a ação. Nunca se falou tanto dentro do processo da educação, de uma educação crítico-social, de uma educação inovadora, de levar os estudantes a pensar, a refletir, a reconstruir. A discussão é o quê? A ação, a coleta, a reunião, os dados. O que é a reflexão? Aqui eu trago quem? Massini, né? Então, a reflexão é o quê? É a interpretação do relato vivido, o recuo do pesquisador, as situações em análise, a referência, a nova compreensão, aqui a proposta, em forma de quê? De uma nova pergunta. Quem disse que uma pesquisa, ela vai responder as perguntas? Muitas vezes, o pesquisador, ele pode terminar uma pesquisa com muitos e muitos pontos de interrogação. O problema do conhecimento, não é? O que é esse conhecimento, essa correlação? É o quê? Entre o sujeito e o objeto. Eu vou retornar aqui, ó, tá? Eu acho muito importante nós compreendermos aqui do método da fenomenologia, o método fenomenológico, né? Essa apreensão, essa interpretação hermenêutica, essa questão aqui do círculo hermenêutico, das reduções, ideográfica, nomotética, significados, tá? A questão das categorias de análise. Então, o que eu tenho visto hoje? Né? Às vezes eu corrijo TCC, oriento TCC, vou em bancas de TCC. Meu Deus, ninguém mais sabe fazer uma pesquisa. Tá? Discussão e ação, coleta e reunião de dados. Então, eu tenho que fazer o levantamento de dados. Como que eu vou fazer esse levantamento de dados? Através de entrevista, questionário, observação, grupo focal, reunião participativa. A reflexão, a interpretação do relato vivido, o recuo do pesquisador, a busca dos significados, a situação em análise aqui, a ação, a nova compreensão, a proposta, a forma de uma nova pergunta. O problema aqui do conhecimento. O conhecimento ocorre a partir do quê? Da correlação entre o sujeito e o objeto. Será que nós conhecemos objetos em si mesmo? Ou conhecemos apenas a representação mental, a imagem dele? Né? Será que eu realmente tenho um conhecimento profundo do objeto? E aqui eu tenho que pensar qual é o meu objeto de estudo, qual é o meu objeto de pesquisa. Como é possível o conhecimento dos objetos? Como que eu vou conhecer esses objetos? Quais são as condições, os limites, as possibilidades de um conhecimento das coisas mesmas? Então, quais são as perguntas? Qual é meu objeto de pesquisa? Qual é a pergunta que eu vou percorrer? O que eu vou perguntar? O que eu vou responder? Então, pessoal, nós temos que pensar, repensar. Qual é o conhecimento, a correlação?
E aqui nós vamos ter, né, nós vamos voltar a discutir aqui a questão do empirismo, tá? Que defende o quê? A independência ontológica da realidade, dos esquemas conceptuais mentais, as ideias, a fonte de conhecimento, a realidade, as sensações e experiência. O racionalismo defende o que aqui? A primazia do sujeito, da construção do conhecimento em relação ao objeto, à realidade, a fonte do conhecimento, são alcançadas aqui através do que? Do próprio exercício racional e dedutivo. E aqui, penso, logo existe. Os 4 passos do pensamento de Descartes. O algo pensante é o eu. A dúvida é o pensamento. O pensamento pressupõe aqui algo pensante. 4. Portanto, o eu existe. Então, esses 4 passos do pensamento de Descartes, nós temos que pensar. Né? Quando nós estamos estudando, quando nós estamos num processo de aprendizagem, ou quando estamos realmente executando aqui uma pesquisa. Tá? Então, algo pensante é o eu, né? A dúvida, o pensamento. Quais são, o que eu tô, né? Quais são aqui, o que eu estou pensando? Então, isso aqui é muito interessante, né? Eu vou dar uma repassada aqui, tá? Se alguém tiver dúvida sobre a aula, então, aqui, o que é a fenomenologia? Ela vai avaliar o dia a dia, os valores, a crença, temos aí o Husserl, Merleau, né? Questiona aqui o positivismo, a neutralidade. Apresenta-se como o quê? Uma pesquisa exploratória. Ela vai trabalhar aqui o quê? As interpretações. O pesquisador, ele vai estar questionando o quê? O mundo. Atitude fenomenológica, pesquisador, a questão subjetiva, os métodos de pesquisa, a interpretação hermenêutica, a discussão, ação, reflexão, ação. Não adianta ficar só na reflexão. Se eu ficar só na reflexão, que proposta que eu tenho para mudar essa realidade? A correlação aqui do sujeito, ok, pessoal? E aqui eu deixei, então, as referências aqui, sobre a metodologia da pesquisa educacional. Aqui temos a contribuição de Ivani Fazenda, né? E eu CIE. Moreira aqui também, a questão do método fenomenológico da pesquisa. E eu também coloquei lá para vocês 2 artigos. Vamos ver lá. O artigo 1 e o artigo 2. Vamos ver quais são as contribuições aqui. Vamos abrir, né, menino? Está demorando aqui. Então, eu trouxe aqui um artigo sobre o positivismo, a fenomenologia e materialismo histórico dialético, uma síntese das 3 correntes metodológicas. Então, eu achei muito interessante esse artigo, porque ele traz, uma síntese dessas 3 correntes da educação, tanto do positivismo, a fenomenologia e o materialismo histórico dialético.
tá? Eu achei muito interessante, traz aqui os pesquisadores. Então, o que é o positivismo? É uma corrente metodológica que surgiu o quê? Com Augusto Comte, né, o fundador da sociologia. O que era esse positivismo? Não nasceu espontaneamente, tá? Nas suas raízes. O positivismo pode ser dividido aqui em 3 momentos. O positivismo clássico, tá? Também o positivismo na área do conhecimento. Então, esse artigo aqui é bem interessante, tá? Para vocês entenderem um pouco mais. Aqui traz aqui a parte da fenomenologia, de compreender a questão contida, a influência da filosofia contemporânea, baseia-se intencionalmente, né, sem a presença do sujeito, mas o objeto depende do quem? Dessa intencionalidade da consciência. É o estudo das ciências e de todos os problemas que se tornam aqui a definir essências, a essência da percepção, a essência da consciência. Ok? Depois ele traz aqui uma parte do materialismo histórico e as considerações. Eu achei muito bom esse artigo, acho que vale a pena vocês se aprofundarem nele. E também eu trouxe aqui para vocês um outro artigo, que é o artigo As Contribuições da Fenomenologia à Educação. Então, esse artigo, ele traz um estudo, né, de alguns estudiosos em que a fenomenologia pode contribuir para a educação. Tá? Então, eles trazem aqui a definição. E a fenomenologia, ela desenvolve uma possibilidade de quê? De investigação. Então, eu vejo que a fenomenologia, ela vai contribuir na educação nessa questão de quê? Da investigação, de estudar aqui, compreender, né, a decomposição e as suas partes, e voltar a este olhar da totalidade, né, da totalidade aqui. Então, eles estudaram aqui Husserl, Edith, Martin, Marx, e outros autores aqui. E quais são as considerações aqui desse artigo? Então, a fenomenologia na educação, ela deve considerar o quê? Toda a sua complexidade, refletir sobre o modo como um age, sente, as nuances, o sentir a cada um aqui. Esse ato de refletir é exigido no quê? Na postura da fenomenológica, né? Preciso ser explicitado, né? Uma atitude, a experiência, aqui a cultura, a imposição. Então, a educação passa a focar o quê? O cuidado com o projeto humano, em suas possibilidades de ser mundano e temporal. Avaliar o cotidiano dos professores, dos alunos, dos professores, dos pais, das famílias, a escolha trazida historicamente aqui. Tá? As questões das políticas públicas também, que se abrir para esse debate, tá? Diante daquilo que dessa complexidade que é a educação, que é formar pessoas. O ato educativo, transcendendo as questões da socialização e da construção de saberes, ela tem que ir além. Tá? Ela tem que ir além, ir à humanização desse ser humano. Então, vocês têm ali os slides, vocês têm 2 artigos que vão contribuir
nessa discussão da feminologia, tá? Eu trouxe novamente a discussão ali em um dos artigos, a questão do positivismo e do materialismo dialético, tá? Então, se nós pensarmos hoje nas escolas inovadoras, nas escolas críticos sociais, elas estão mais dentro da feminologia e do materialismo dialético, que é essa ação, essa mudança, esse olhar para o todo. Tá bom, pessoal? Respondam a pergunta lá no AVA, leiam os materiais, tá? E quem não pôde assistir a aula aí ao vivo, né, depois assista às aulas, e qualquer dúvida, também em relação à prova, às notas, eu estou à disposição, tá bom? Até a próxima aula. Bons estudos a todos.